1837. É um dia agradável de verão e um jovem cientista trabalha em seu escritório na Inglaterra. Ele analisa suas anotações e reflete sobre a natureza. Por que existem espécies tão diferentes de seres vivos? Como elas apareceram no planeta? Existe alguma relação entre essas espécies e aquelas que já foram extintas? E qual será o lugar dos seres humanos nessa história? Com estas perguntas em mente, o cientista escreve a frase "eu acho" em seu caderno. E, ao lado dessas palavras, desenha uma árvore. Mas não é uma árvore comum, e sim um tipo de árvore genealógica. Ela mostra como espécies dão origem a novas espécies, que por sua vez geram outras espécies, construindo assim a enorme diversidade da natureza. Este é um momento fundamental na história da ciência. Com este desenho, este cientista dá um passo importante para desvendar alguns dos maiores mistérios da vida e do passado da humanidade. Seu nome é Charles Darwin, e é neste verão que a teoria da evolução começa a ganhar forma em sua mente. Entretanto, Darwin sequer imagina como este momento transformaria sua vida. A partir daí, serão mais de 20 anos de trabalho até que a teoria da evolução seja publicada. E durante essas 2 décadas, Darwin vive uma vida dupla. Mesmo sendo um cientista respeitado, ele se vê obrigado a desenvolver sua teoria em silêncio. Afinal, nessa época, a maioria das pessoas, incluindo muitos cientistas, dizem que essa ideia de evolução é ridícula e sequer deve ser levada a sério. Assim, Darwin passa mais de 20 anos com medo de que seu grande segredo seja descoberto. Mas é também durante estas 2 décadas que Darwin tem a coragem de pensar nas perguntas que a sociedade não queria fazer e a determinação para procurar pelas respostas que a ciência não queria encontrar. E é dessa forma que ele escreve seu nome no panteão dos maiores gênios da humanidade. Afinal, Charles Darwin fez mais do que criar uma teoria científica. Ele mudou a forma como nós, humanos, olhamos para nossa origem e também para nós mesmos. Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Felipe Castanhari e hoje você vai conhecer a história de um dos cientistas mais importantes de todos os tempos, Charles Darwin, o pai da teoria da evolução. E somente essa teoria já daria um vídeo inteiro. Como é que o Darwin enxergou que os seres vivos mudam ao longo das gerações, dando origem a novas espécies? Mas a história de Darwin vai muito além dessa teoria. Sabia que muitas de suas pesquisas nasceram durante uma viagem ao redor do mundo, que incluiu o Brasil, e que ele sofria de graves e misteriosos problemas de saúde. Charles Robert Darwin nasce em 12 de fevereiro de 1809. Ele é o 5º dos 6 filhos do médico Robert e sua esposa Susana, da alta classe do interior da Inglaterra. Mesmo tendo um monte de irmãos, Darwin prefere brincar sozinho. Ele é um garoto curioso, mas tímido, e não gosta de chamar a atenção ou causar problemas. Darwin adora fuçar a biblioteca do pai, cheia de livros sobre ciência e história natural, e de explorar também os jardins da propriedade. Nessas aventuras, surge um hábito importante em sua vida: o colecionismo. Darwin vive apanhando besouros, conchas e pedras e organiza tudo em coleções cada vez maiores. Quando ele tem 8 anos, sua mãe fica doente, provavelmente com câncer de estômago, e morre em poucos meses. Isso tem um impacto enorme na família. Mas, curiosamente, Darwin, no final da vida, dizia quase não ter memórias da sua mãe. Bem, pouco tempo depois dessa tragédia, ele começa a frequentar a mesma escola do seu irmão Erasmus. Mas ele está longe de ser feliz nesse lugar. As principais matérias são grego e latim,
que Darwin gosta mesmo é de folhear o livro 100 Maravilhas do Mundo Moderno e dos 3 Reinos da Natureza. É cheio de curiosidades sobre o planeta. Ele passa as aulas sonhando acordado com as aventuras de ilhas e florestas tropicais. Com 15 anos, ele passa a participar de caçadas na casa dos tios, mas suas notas começam a cair. E aí quem entra em campo é o seu pai, que é um cara muito rígido. O resultado é que o pai de Darwin determina que o filho vai trabalhar como seu ajudante na prática de medicina. Esse primeiro emprego dura alguns meses, e aí o garoto é enviado para estudar medicina em Edimburgo, na Escócia. Mas Darwin acha as matérias chatas e as aulas de cirurgia são perturbadoras demais para o seu gosto. O lado bom da faculdade é ali que ele conhece o professor Robert Grant, que estuda a vida marinha. E as ideias de Grant sobre a evolução das espécies mexem com a cabeça de Darwin. No início do século XIX, a maioria das pessoas acredita que as espécies são imutáveis. Os seres vivos teriam aparecido na criação do mundo já nos locais onde vivem hoje e com corpos iguais aos que conhecemos. Isso é chamado fixismo. Mas existem cientistas que pensam diferente. São os evolucionistas, que defendem que plantas e animais se modificam com o tempo. É o caso do francês Jean-Baptiste de Lamarck, que cria uma teoria conhecida como lamarckismo. O lamarckismo defende que os seres vivos seriam capazes de se transformar ao longo das gerações, seguindo uma espécie de poder interior. O resultado é que os organismos se tornariam cada vez mais complexos com o tempo, rumo a uma eventual perfeição física. Lamarck também acredita na lei do uso e desuso, que diz que as características mais usadas por uma espécie se desenvolvem com o tempo, enquanto as menos usadas acabam desaparecendo. Basta pensar nos ancestrais da girafa. Para Lamarck, o esforço desses animais para alcançar as folhas mais altas das árvores deixou seus pescoços mais compridos, e essa característica foi passada para seus descendentes. Hoje sabemos que a evolução não funciona assim. Mas, no começo do século XIX, qualquer ideia que defenda algum tipo de evolução é sequer levada a sério, mesmo porque a teoria do fixismo também é apoiada pela Igreja. O clero defende que os seres vivos foram criados por Deus exatamente como são hoje, e os humanos seriam a maior criação divina. Quem desafia essa visão é condenado por muitos cientistas e também pela Igreja. Por isso, pouca gente leva esse papo de evolução a sério. Uma delas era o avô de Darwin, que também era médico. Outra é Grant. E suas conversas com Darwin fazem a paixão do garoto por história natural crescer cada dia. Assim, Darwin desiste do curso de medicina em 1827. Quem não gosta nada disso é seu pai, que decide que só uma carreira religiosa vai dar um jeito no seu filho. Assim, Darwin é mandado para a Universidade de Cambridge para começar os estudos que o tornarão apto a se tornar sacerdote e assumir uma paróquia. E Darwin gosta dessa ideia, porque sabe que se assumir uma paróquia no interior, pode continuar com suas coleções de pedras e insetos. E em Cambridge, ele fica amigo do professor de botânica, o reverendo John Stevens Henslow. Não demorou muito e me tornei bem próximo de Henslow. Seus conhecimentos em botânica, entomologia, química, mineralogia e geologia eram imensos. Em um belo dia, Henslow recebe uma carta pedindo a recomendação de um cientista para integrar a tripulação de um navio que vai dar a volta ao mundo. Adivinha quem ele indica? Com o fim das guerras napoleônicas, em 1815, a Inglaterra se torna a maior potência do mundo. Assim, navios ingleses começam a sair em expedições para fortalecer o domínio britânico, incrementar o comércio e fazer pesquisas científicas. Em 27 de dezembro de 1831, o HMS Beagle deixa o porto, sob o comando do capitão Robert Fitzroy.
Seu objetivo principal é mapear a costa da América do Sul. De lá, o navio seguirá até a Austrália, antes de voltar para a Inglaterra. A bordo dele está Charles Darwin, com 22 anos, e o livro Princípios da Geologia, que acabou de ser lançado. A primeira parada do Beagle é em Cabo Verde, onde o Darwin vê uma floresta tropical pela primeira vez. Alguns dias depois, o navio chega à América do Sul, passando um dia em Fernando de Noronha e depois atracando em Salvador. Darwin se apaixona pela cidade e pela Mata Atlântica da região, mas como é contra a escravidão, fica bem incomodado com o número de escravizados que ele vê na Bahia. Depois é a vez do Rio de Janeiro. Darwin passa 3 meses numa casa em Botafogo, explorando a região enquanto o Beagle mapeia o litoral. E é dessa casa que ele manda suas primeiras cartas para Henslow, na Europa. Aí, saindo do Rio, o navio segue rumo a Montevidéu e Buenos Aires. Na Patagônia, Darwin faz uma descoberta impressionante. Fósseis de mamíferos gigantes, como preguiças enormes e tatus do tamanho de um Fusca, que ele coleta e envia de volta para a Inglaterra. Aí é a vez da Terra do Fogo, lar do povo Yamana. Numa viagem anterior, o capitão Fitzroy tinha levado 3 Yamanas para a Europa. Eles foram convertidos ao cristianismo, aprenderam inglês e agora voltariam à tribo como missionários. Darwin só conhece os Yamanas que viajam no Beagle. Então, quando ele encontra a tribo desse povo nômade que sequer usa roupas, fica chocado ao descobrir pessoas vivendo de uma forma que, para ele, parece completamente primitiva. Essa região é também o lar de várias emas. Algumas são bem grandes, outras menores. Os nativos dizem que as pequenas são filhotes, mas Darwin enxerga que elas são outro tipo de emas. E isso dá um nó na sua cabeça. Por que uma espécie de emas surgiria numa região que já tem outro tipo de emas? Em junho de 1834, o Beagle começa a mapear a costa oeste da América do Sul. Darwin, numa expedição nas Cordilheiras dos Andes, fica doente e acaba acamado. Não sabemos ao certo o que ele teve, mas é possível que seja doença de Chagas, transmitida pela picada de um inseto chamado barbeiro. No Chile, Darwin testemunha 2 eventos enormes. Um é a erupção do vulcão Osorno, na Cordilheira dos Andes. E o outro, no começo de 1835, é um violento terremoto. Após os tremores, Darwin descobre que o solo do litoral está 3 metros mais alto que antes do terremoto. O livro de geologia que ele lê na viagem defende que as terras de algumas partes da América do Sul se ergueram do mar, e Darwin percebe que acabou de testemunhar isso em primeira mão. Eu sempre senti que devo a esta viagem a primeira educação ou treinamento real da minha mente. Testemunhei de perto vários ramos da história natural e, portanto, meus poderes de observação, que já eram bastante desenvolvidos, melhoraram muito. Em setembro de 1835, o Beagle chega à etapa mais famosa da viagem, as Ilhas de Galápagos. E o que chama a atenção de Darwin são as tartarugas gigantes desse arquipélago. Conversando com o governador local, ele fica sabendo que a forma do casco das tartarugas muda de ilha para ilha. Isso rola também com os pássaros das ilhas, chamados de tordos imitadores, pois conseguem imitar diversos sons que escutam. Darwin percebe que os tordos de uma ilha são levemente diferentes dos de outras ilhas. E é prestando atenção nesse detalhe que ele passa 1 mês explorando as ilhas e coletando espécimes que manda para a Inglaterra. Aí o Beagle entra na última parte de sua jornada, passando pelo Tahiti e Nova Zelândia, onde faz contato com outros nativos e missionários. Depois de uma passadinha pela Austrália, o navio segue para as Ilhas Cocos para investigar um atol de corais. Atol de corais? Que diabo é isso? Na época, ninguém sabe ao certo como os recifes de corais surgem. Os geólogos acreditam que eles cresceriam no topo de montanhas submarinas. Já os atóis, aqueles recifes arredondados com uma espécie de lagoa no meio, teriam essa forma por crescerem sobre a cratera de vulcões submersos.
Mas Darwin sabe que corais não poderiam crescer nas profundezas do oceano, pois tiram seu alimento de algas que precisam de luz solar para viver. E a resposta que ele procura aparece quando começa a explorar ilhas vulcânicas. As águas ao redor dessas ilhas são repletas de corais. Ao estudar o solo, Darwin percebe que muitas dessas ilhas estão afundando no oceano. E aí entra um dos seus grandes talentos: a facilidade de encontrar padrões e semelhanças em fatos que não parecem ter nada a ver um com o outro. Quando a ilha vulcânica está acima da superfície, os corais nas águas ao seu redor são pequenos. Mas Darwin enxerga que quando essa ilha começa a afundar, os corais crescem, ocupando novos espaços com luz solar que aparecem conforme a ilha diminui de tamanho. É assim que surgem os recifes. Ele também observa que quando a ilha afunda totalmente, os corais assumem a forma arredondada dos atóis, permanecendo na superfície, exatamente no local que era ocupado pela ilha. Essa é a primeira grande descoberta de Darwin. E, no século XX, diversos estudos provaram que ele está correto. Assim, o Beagle inicia o seu retorno, chegando à Inglaterra em 2 de outubro de 1836. E durante os quase 5 anos de viagem, Darwin se tornou uma celebridade científica. Enquanto Darwin viajava, muitos cientistas tinham lido trechos das suas cartas e ficado maravilhados com as coleções de fósseis e animais que ele mandava para a Inglaterra. Quando ele volta, todo mundo quer falar com ele. Uma dessas pessoas é o geólogo Charles Lyell, autor do livro Princípios da Geologia, que Darwin leu durante a viagem. O outro é um amigo de Lyell chamado Richard Owen, um anatomista e professor de medicina prestigiado e com acesso às instalações do Colégio Real de Cirurgiões. É nesse colégio que os fósseis da viagem são analisados. Um é um crânio de um animal parecido com uma capivara, só que grande como um hipopótamo. Outro é uma criatura que na época é vista como uma espécie de tamanduá, mas com o tamanho de um cavalo. A fama de Darwin cresce em 1837, quando ele apresenta um artigo na Sociedade Geológica de Londres, mostrando como as terras do litoral do Chile se ergueram do mar. O artigo é bem recebido e Darwin é aceito no conselho dessa sociedade. Aí, ele mergulha em 2 projetos. Um é transformar seu diário de viagem num livro. O diário foi escrito durante a viagem, mas o trabalho não é fácil, porque Darwin precisa revisar e fazer correções no texto. O outro projeto é ainda maior: coordenar a produção de um guia de zoologia da viagem, com textos escritos pelos membros da Sociedade de Zoologia. Nessa época, Darwin passa muito tempo em Londres, na casa do irmão, onde rolam vários jantares com suas primas. E ele começa a se dar bem com uma prima chamada Emma. Opa, será que vale a pena pensar em casamento? O quê? Sim, isso pode parecer estranho pra gente hoje em dia, mas casamento entre primos não é algo tão incomum na Europa do século XIX. E Darwin só pensa em se casar porque quer os benefícios disso. Afinal, estamos falando do século XIX, uma época em que mulheres são vistas como esposas e nada mais. Então ele faz uma lista com todas as vantagens de casar, como ter uma companheira e alguém para cuidar da casa. Depois, lista as vantagens de ficar solteiro, como não precisar visitar parentes da esposa. Assim, dessa maneira tosca, ele decide se casar. Então, como ele detesta a agitação de Londres, compra uma casa no interior e se muda com a família em 1842. E aos poucos, vai comprando terras ao redor da casa, chamada de Down House ou Casa de Down. Então, ele vive de forma bem confortável, sem passar aperto com grana. O que ninguém imagina é que esse respeitado pai de família da alta classe e cientista promissor trabalha num projeto que muita gente acharia abominável. Darwin repara que os fósseis que encontrou na América do Sul lembram bastante tatus e bichos preguiça que vivem atualmente na região. E também fica impressionado com a análise dos pássaros das Galápagos.
Os tordos imitadores de cada ilha são diferentes dos outros porque são de outras espécies. Em cada ilha das Galápagos existe um tipo diferente de tordo. Darwin desconfia que todas essas criaturas estão relacionadas de alguma forma. Os fósseis do passado estão ligados às espécies atuais, assim como os tordos de uma ilha têm alguma conexão com os das outras ilhas. O mesmo vale para as emas da Patagônia. As emas menores têm alguma ligação com as maiores. Quanto mais pensa sobre esse assunto, mais ele se convence de que o elo entre essas criaturas está no passado. Essas espécies são parecidas, pois são descendentes do mesmo ancestral, mas não são completamente iguais, porque se modificaram com o tempo. Elas passaram por alguma evolução. Assim, ele desenha a árvore que vimos no começo do vídeo. Os galhos mais altos representam as espécies modernas e os mais baixos simbolizam espécies antigas, todas ligadas a um único ancestral, representado pelo tronco. Em julho, comecei meu primeiro caderno de anotações sobre a origem das espécies. Algo sobre o qual eu havia refletido por muito tempo e em que não parei de trabalhar durante os 20 anos seguintes. O problema é que essa ideia de evolução está longe de ser bem vista. Um dos cientistas que mais detesta isso é justamente Richard Owen, o anatomista que ajudou a catalogar os fósseis e que ataca qualquer um que venha com esse papo. Então, Darwin decide manter a sua pesquisa em segredo, porque ele sabe que ela pode destruir completamente a sua reputação. Quando Darwin se muda para o interior, ele retoma a sua pesquisa sobre recifes de corais. Isso rende, em 1842, uma monografia, ou seja, um trabalho científico bem aprofundado. Aí ele mergulha em novos trabalhos de geologia. O primeiro é o livro Observações Geológicas em Ilhas Vulcânicas, publicado em 1844, com observações feitas durante a viagem. E o livro tem um aspecto muito inovador. Darwin adora química. E isso é útil quando ele estuda ilhas vulcânicas na viagem, porque percebe que a lava de um vulcão, ao esfriar, forma minérios diferentes, com composições químicas diferentes. Com isso, ele se torna um dos primeiros cientistas na história da geologia a mencionar esse fato. Logo em seguida, Darwin mergulha na produção de um novo livro. Assim, surge Observações Geológicas na América do Sul, de 1846. Trazendo evidências de como partes deste continente se ergueram do mar. Este livro marca uma virada na vida de Darwin. Com o diário de viagem, a coleção de zoologia e os livros de geologia, ele usou todo o material coletado na viagem. Opa, todo não, faltava uma craca dentro de uma gaveta. Sabe quando você está na praia e vê um monte de coisas que parecem conchinhas grudadas numa pedra? Aquilo são animais marinhos chamados cracas. E quando passou pelo Chile, o Darwin coletou uma craca e ainda não tinha dado devida atenção ao bichinho. Nessa época, os cientistas tinham descoberto que as cracas são parentes de lagostas e caranguejos. Como não existe um estudo aprofundado sobre esses animais, Darwin bate no peito e fala: "Deixa comigo, como a craca é pequena, ele acha que o trabalho vai ser rápido." É aí que entra seu arquivo, com pastas para cada tema que acha interessante. Cada dúvida ou ideia que tem enquanto lê vai para a pasta daquele assunto. Quando Darwin quer se aprofundar num tema, seu arquivo guarda tudo que ele leu e pensou sobre o assunto, como se fosse um HD externo do seu cérebro. Mas o centro de tudo são seus cadernos, onde Darwin anota tudo que pode usar em pesquisas. Coisas que vê no dia a dia ou aprende em conversas, tudo vai para os cadernos. Essa organização ajuda muito Darwin na produção dos seus livros. Primeiro, ele faz um resumo com os principais tópicos. Depois, estuda o material que possui sobre cada tópico até entender como abordá-lo. Aí sim, começa a escrever. Parece cansativo? E é.
Mas Darwin segue uma rotina definida, alternando trabalho e tempo de lazer junto com a família. E nunca abre mão das caminhadas no campo, que ele adora fazer enquanto pensa sobre seus projetos. Com tudo isso, o projeto sobre evolução avança lentamente. Mas o estudo com cracas colabora com a pesquisa porque Darwin consegue listar as semelhanças que existem entre cracas e caranguejos. Para ele, isso prova que esses animais têm a mesma origem, ou seja, o mesmo ancestral. São diferentes porque cada um evoluiu de uma forma. Ele também fica empolgado a descobrir que a craca que encontrou no Chile é fêmea. A maior parte das cracas são hermafroditas, ou seja, possuem órgãos sexuais masculinos e femininos. Se essa espécie se separou em macho e fêmea, é porque passou também por essa transformação. Então Darwin tem um mapa de evolução das cracas na sua mesa. Ele enxerga como elas se tornaram diferentes dos caranguejos e como continuaram evoluindo depois disso. Tudo está se encaixando na pesquisa. Mas será que um dia o mundo estaria pronto para conhecer esse estudo? A resposta é ainda não, mas as coisas estão mudando. Uma das causas é o livro Vestígios da História Natural da Criação. Escrita em 1844 pelo cientista Robert Chambers, a obra defende que os seres vivos se modificam com o tempo. Darwin não concorda com a parte científica do texto, mas o livro faz com que a evolução seja discutida mais abertamente pelas pessoas. Mas Darwin segue preso nas cracas até o seu segundo livro ser publicado, em 1854. Depois de 8 anos de trabalho, ele entrega a pesquisa mais extensa feita sobre esses animais e se torna a autoridade mundial no assunto. E ele acha isso ótimo, pois suas ideias sobre evolução vão ter mais credibilidade se ele for visto como especialista em zoologia e não em geologia. Ele também fica amigo de cientistas jovens e mais progressistas, esperando que, na hora certa, essas pessoas apoiem seu estudo sobre evolução. Darwin até compartilha suas ideias com alguns amigos, como o botânico Joseph Hooker. A maior parte deles, mesmo sem aceitar totalmente suas ideias, vê valor na pesquisa. Mas tudo é feito com muito cuidado, porque Darwin morre de medo que o mundo descubra o seu segredo. Além disso, Darwin ainda tem algumas dúvidas. Sempre que olha a árvore da evolução, ele se pergunta qual o motivo das espécies se modificarem. E ele encontra essas respostas em locais inesperados. Na época, muito se discute se, um dia, o número de pessoas no mundo não se tornaria maior que a quantidade de recursos do planeta, o que resultaria numa enorme luta pela sobrevivência. Darwin tem um estalo e enxerga que isso acontece na natureza, com seres vivos competindo o tempo todo por recursos. Aqueles com características que garantem alguma vantagem nessa disputa sobrevivem e passam essas características para seus herdeiros. Assim, Darwin se afasta de vez de Lamarck, que acreditava que as espécies mudam rumo à perfeição. Para Darwin, essas mudanças estão relacionadas às transformações do planeta. Se o ambiente está em constante mudança, as espécies também estão, e algumas são, eventualmente, favorecidas nesse processo. Então, os antepassados da girafa não esticaram o pescoço para serem perfeitos. Na verdade, aqueles que possuíam pescoço maior eram capazes de apanhar alimento nos galhos mais altos das árvores. Com isso, esses seres prosperaram na luta pela sobrevivência e essa característica foi transmitida aos seus descendentes. Lembrando que este processo é lento e gradual e acontece em milhares ou até mesmo milhões de anos. Outra inspiração de Darwin está nas fábricas inglesas. Ao invés de ter uma multidão de trabalhadores brigando por espaço para realizar a mesma tarefa, as fábricas da época apostam na especialização dos operários. Assim, seus funcionários são divididos em grupos, cada um especializado numa única atividade e atuando em seu próprio espaço.
Com cada grupo ocupando um setor diferente e sem interferir com o trabalho dos outros, a fábrica atinge o máximo de sua capacidade. Para Darwin, as mudanças nos seres vivos fazem com que a natureza funcione como uma fábrica inglesa. Quando existem muitas espécies competindo no mesmo local, algumas passam a explorar novos nichos ou ecossistemas onde a competição é menor. Ou seja, essas espécies seriam como os operários que aprendem uma especialização e passam a atuar num único setor da fábrica, escapando da competição acirrada com muitos outros seres vivos pela sobrevivência. Então, a essa altura, Darwin já entende que as espécies sofrem modificações com o tempo, podendo criar novas espécies. E também sabe que isso acontece por causa da luta pela sobrevivência. Falta entender como essas mudanças começam a aparecer fisicamente no corpo de um ser vivo. Essa é uma resposta que ele encontra iniciando a sua criação de pombos. Darwin se torna especialista nessas aves, analisando órgãos e medindo ossos, e descobre que a natureza possui variações minúsculas, quase imperceptíveis a olho nu. Alguns pombos têm asas pontudas, outros plumagem mais fina. Isso resolve o enigma. Da mesma forma que criadores cruzam aves com essas diferenças para criar novos tipos de pombos, a natureza ganha novas espécies quando essas variações passam de uma geração para outra. Mas claro que nem todas as variações funcionam. As mais frágeis ou que geram problemas, eventualmente, desaparecem. E em 1858, Darwin está pensando sobre tudo isso quando o carteiro aparece com uma encomenda do naturalista Alfred Russel Wallace. Esse cara é amigo do Darwin e envia para ele o esboço de um artigo científico sobre como as espécies se modificam numa luta por sobrevivência. E Darwin quase cai para trás. Essas ideias são muito parecidas com as suas. Darwin é uma pessoa muito honesta e faz questão que as ideias do Wallace sejam apresentadas a outros cientistas. Aliás, ele é tão correto que até mesmo se coloca à disposição do Wallace para ajudar na publicação do artigo. Mas claro que ele fica muito chateado, porque vê o pioneirismo do trabalho que ele pesquisa há 20 anos entrar em risco. O problema é que alguns dias depois disso, seu 10º filho, um garotinho frágil que não tinha nem 2 anos, morre de escarlatina. Sem condições de pensar na carta do Wallace, Darwin deixa a questão com 2 amigos. O Hooker, aquele botânico com quem conversa sobre evolução, e o Lyell, que escreveu o livro de geologia que ele leu na viagem do Beagle. Os 2 apresentam a um grupo de cientistas a carta do Wallace e resumos da teoria da evolução que Darwin tinha escrito anos antes. Assim, eles provam que Darwin não plagiou ninguém, e o resultado é um artigo científico assinado em conjunto por Darwin e Wallace. Isso muda as regras do jogo. Darwin passou anos escondendo suas ideias sobre evolução, mas a carta do Wallace obriga ele a sair desse armário científico. Tudo o que resta agora é publicar o seu livro enquanto essas ideias estão quentes no meio acadêmico. Só que o livro não está nem perto de ser concluído. Assim, Darwin passa o seu aniversário de 50 anos correndo para produzir um resumo. Ele trabalha sem parar e as dores no estômago e no peito voltam com força total. Em algumas crises, ele chega perto de desmaiar, mas consegue terminar o seu trabalho em novembro de 1859, quando ele lança o seu novo livro. Dessa vez é um dos livros mais importantes da história, chamado de Sobre a Origem das Espécies. O livro condensa as principais ideias evolutivas de Darwin, mostrando que todas as espécies são descendentes de ancestrais comuns e se modificaram com o tempo. Ele também explica como essas mudanças acontecem, relatando suas observações com pombos. Mas a grande revolução de Darwin é o conceito de seleção natural, uma espécie de motor da evolução. Na enorme competição por sobrevivência, criaturas com alguma vantagem prosperam, enquanto outras ficam para trás. As bem-sucedidas nessa seleção natural passam a vantagem para seus herdeiros e, com o tempo, isso pode dar origem a uma nova espécie. No final da obra, ele mergulha na distribuição geográfica dos seres vivos, mostrando como eles se dispersam pelo planeta, ocupando novas regiões.
Essa parte contou com vários experimentos, com Darwin testando se sementes conseguem germinar depois de passar semanas em água do mar ou em cocô de pássaros. Assim, ele mostra que a natureza possui vários métodos para que as espécies se espalhem pelo planeta. Você mostra os dentes quando está bravo ou ergue as sobrancelhas quando fica surpreso? Sabia que alguns animais também agem assim? Isso é porque a capacidade de expressar emoções é mais uma prova de que possuímos ancestrais em comum com diversos animais. Este é um dos grandes argumentos do livro A Expressão das Emoções no Homem e em Animais. No livro, ele mostra como as raças expressam alegria e tristeza, prazer e dor. Como de costume, Darwin recebe informações de cientistas de outras partes do mundo, com relatos sobre hábitos de gaúchos, indianos e por aí vai. E o livro, publicado em 1872, é um dos primeiros da história a usar fotografias. É depois desse livro que entramos na última década da vida de Darwin, que é muito produtiva, mas por motivo amargo. Com 63 anos, ele sente que sua vida está perto do fim. Decide então finalizar todas as suas pesquisas. Mas espera, antes ele ainda precisa lidar com Owen. Com a teoria da evolução sendo cada vez mais aceita, o Owen decide, na maior cara de pau, roubar a ideia do Darwin. Essa não seria a primeira vez. Owen dizia ser o descobridor de um dinossauro chamado Iguanodon, mas na verdade ele roubou o trabalho de outro pesquisador. E ele tenta fazer isso de novo, falando para todo mundo que escreveu antes de Darwin que as espécies se modificam. Dessa vez Darwin não deixa quieto. Ele aproveita uma nova edição do Sobre a Origem das Espécies para incluir um texto sobre cientistas que defenderam a evolução antes dele. E deixa bem claro que Owen até escreveu que espécies podem se modificar, mas nunca falou sobre evolução ou seleção natural. Então, não tem e nunca teve nada a ver com esse assunto. Com isso resolvido, Darwin volta a focar nas suas pesquisas, sentindo que sua saúde está piorando cada vez mais. Uma delas é sobre plantas que comem insetos. Ele aprende tudo sobre esses vegetais, desde o que faz seus tentáculos se moverem até a forma como digerem suas presas, o que rende o livro Plantas Insetívoras, de 1875. E lembra que ele tinha medo dos seus filhos não serem saudáveis, pois é casado com sua prima. Isso se reflete em outra pesquisa, quando ele investiga se o cruzamento de seres vivos sem parentesco gera descendentes mais fortes. Olha o trabalho que isso dá. Ele isola suas plantas com lenços para impedir o contato com insetos. Assim, a reprodução dessas plantas é 100% controlada por Darwin, que passa meses analisando 10 gerações de vegetais, vendo quais são mais fortes. Isso rende o livro Efeitos da Fertilização Cruzada e da Autofertilização no Reino Vegetal, em 1876. Neste ano, descobre que vai ser avô. Sabendo que um dia seus netos poderão querer saber mais sobre ele, decide escrever a história da sua vida numa espécie de carta para a família. Esse texto, eventualmente, vira um livro e é a fonte das frases que vocês estão vendo nesse vídeo. E mesmo cada vez mais fraco, Darwin embarca em outro projeto. Mas esse é fácil. Afinal, depois de anos estudando a reprodução de plantas, o livro Diferentes Formas de Flores em Plantas da Mesma Espécie quase que se escreve sozinho. E aí ele começa um projeto sobre o movimento das plantas. Não, peraí. Aí já é demais, cara. Como assim, movimento das plantas? A casa de Darwin tem plantas na estufa, na sala. Darwin é o primeiro pai de planta da história. E ele e seu filho Francis estudam como elas se movem em direção à luz ou fecham as folhas à noite, como se fossem dormir. Darwin deduz até que plantas detectam a gravidade, pois as raízes de uma semente sempre crescem para baixo e o caule para cima. Esse estudo parece uma viagem, né? Mas ele mostra que plantas, assim como animais, respondem ao que acontece no ambiente ao redor delas. Isso dá origem ao livro O Poder do Movimento em Plantas, de 1880. Acho que dá tempo, né, para mais um projetinho. Sim, Darwin decide então falar sobre minhocas, passando a receber minhocas da Inglaterra inteira pela sua rede de correspondentes. Dessa vez, ele conta com um ajudante especial.
seu netinho de 5 anos. Os dois descobrem que minhocas evitam a luz e adoram cenoura, mas o foco é a relação entre as minhocas e o solo, que dá origem ao livro Formação das Camadas Vegetais pela Ação das Minhocas, de 1881. Pronto, todas as pesquisas de Darwin estão finalizadas e publicadas. Durante 4 décadas, foram mais de 10 livros com estudos inovadores sobre geologia, botânica e zoologia. Isso sem falar, claro, sobre a origem das espécies, que traz uma das teorias científicas mais importantes da história. Mas a sensação não é de dever cumprido. Sem novas pesquisas para fazer, ele se sente perdido e melancólico. E não tem vontade de começar um projeto novo, pois sabe que corre o risco de deixá-lo pela metade. Darwin pressente que seu tempo é curto. Essa sensação aumenta quando ele passa mal num passeio e descobre que seu coração está fraco. Daí em diante, sua saúde só piora. Com 73 anos, passa os dias respondendo cartas e jogando gamão com Emma, e está cada vez mais abatido. Em 15 de abril de 1882, Darwin passa mal durante o jantar. É o começo do fim. 3:04 da tarde do dia 19 de abril de 1882, Charles Darwin, o cientista que desvendou os segredos da vida, morre em casa, nos braços da esposa. Darwin fez muito mais que mudar a história da ciência. Ele desvendou alguns dos segredos da vida. E mais importante, teve a coragem de revelar o nosso papel na natureza. Isso é muito importante. Se sabemos quem somos e como chegamos aqui, podemos escolher de forma sábia o caminho que nossa espécie deve seguir. E Darwin adoraria que esse caminho fosse repleto de conhecimento e harmonia com as outras espécies que dividem o planeta conosco. Me lembro de estar na Terra do Fogo, pensando que o melhor uso que eu poderia dar para a minha vida seria com algumas pequenas contribuições para as ciências naturais. Isso eu fiz da melhor forma que consegui. E os críticos podem dizer o que quiserem, mas não podem destruir esta minha convicção.